Se teve uma banda que influenciou o meu gosto musical na adolescência, com certeza foi o System of a Down. E apesar de eu não ser uma pessoa muito musical, eu curti o som dos caras sem realmente entender a profundidade do que estava sendo dito. Eu me lembro de ver os clipes na Mix TV, na MTV e de usar a música deles para treinar. Até hoje, na verdade. Aprender mais sobre essa relação de arte com política só veio depois de muito tempo para mim. Foi quando eu redescobri o System que eu consegui apreciar de outras formas as músicas deles. Mas eu não tô aqui para falar de música. Eu tô aqui para falar desse livro aqui, que é o Down with the System do Serj Tankian. Talvez seja um pouco cedo para dizer com certeza, mas eu acho que esse aqui vai ser o melhor livro que eu vou ler esse ano. Mas eu tô me adiantando um pouco. Como que eu fiquei sabendo desse livro para começo de conversa? Bom, quando o System veio pro Brasil no ano passado, em 2025, eu obviamente não podia deixar de ir. Foi um negócio assim inacreditável, foi um dos melhores shows que eu já fui na vida, não só pela banda, mas por tudo que aconteceu lá, e não dá para explicar, só quem foi entende realmente como é que foi estar lá. Logo depois do show, eu estava ouvindo um podcast que eu costumo ouvir bastante, que é o Dessa Letra Show, com o Cauê Moura e com o Load, e o Cauê, ele é muito fã dos caras e comentou sobre esse livro. Ele gostou muito, e daí eu fiquei curioso e fui procurar o bendito do livro para entender melhor do que se tratava, né? No começo eu achei que era uma biografia do Serj. Eu nunca fui fã de biografia, para ser sincero, mas nesse caso eu estava enganado. Como diz a própria capa do livro, isso aqui é um livro de memórias, ou algo parecido com isso. Isso já torna a leitura bem diferente. O Serj, ele não começa falando da própria infância e de como que tudo levou ele para a música no fim das contas. Isso também tem, mas ele começa falando sobre a repercussão negativa de um texto que ele escreveu, o Understanding Oil, depois dos atentados do 11 de setembro. Basicamente, nesse texto, ele fala sobre como os próprios Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque. Não de uma maneira da teoria da conspiração, mas como eles são os principais agitadores da instabilidade na região que é o Oriente Médio e que a violência acaba gerando mais violência. Eu não vou ficar falando muito sobre esse assunto específico, porque com certeza eu vou falar besteira. Nesse caso eu vou recomendar para vocês o podcast Xadrez Verbal com o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto, que eles são sensacionais e eles vão saber explicar o delicado movimento das peças desse tabuleiro maluco que é o Oriente Médio muito melhor do que eu já poderia fazer de qualquer forma. Bom, o povo lá dos Estados Unidos não ficou nem um pouco feliz com a verdade sendo jogada na cara deles, e o Serj teve que fazer uma contenção de danos para não piorar a situação. Como ele mesmo escreve, ingenuamente ele achava que dava para você poder falar a verdade numa democracia. E foi nessa hora que eu sabia que eu ia gostar desse livro. Esse texto, o Understanding Oil, ele acabou apagando na época, mas não é difícil de achar hoje em dia não. Vocês podem ler ele na íntegra, em inglês, em outros sites por aí. A partir disso, ele começa a falar sobre a Armênia, sobre os avós dele, sobre o genocídio armênio perpetrado pelos turcos e como eles não reconhecem o genocídio de jeito nenhum até hoje. Ele fala sobre os pais dele, ele fala sobre uma relação que o pai dele tinha com a música, especialmente, e que vai ser muito mais importante mais pra frente também no livro. Ele fala sobre como foi a infância dele no Líbano e como ele se lembra das bombas caindo na cidade, do som das bombas. E isso é algo que ele tem em comum com o Hayao Miyazaki, né, que também presenciou um bombardeio. A família do Miyazaki teve que ser evacuada de Tóquio na época, quando ele era muito novo, e dá pra ver como a guerra ela causa uma ferida tão profunda, seja no Serj, seja no Hayao Miyazaki ou em qualquer outra pessoa que tenha sofrido com isso, que isso vai se refletir para sempre na vida das pessoas. Como eu falei antes, esse não é um livro só sobre a trajetória dele na banda. É principalmente sobre como o trauma geracional fez com que ele se tornasse um ativista da causa do genocídio armênio. O que vem depois disso é ele se descobrindo como artista. Ele trabalhava administrando uma joalheria, foi desenvolvedor de software e depois acabou largando tudo para se dedicar à banda. Essa com certeza é a parte mais emocionante assim desse começo do livro. É a parte que eu acho que todo mundo que trabalha com arte gostaria de viver, né? Largar o trabalho chato para poder se dedicar àquilo que você gosta. Mas também é a parte que dá mais medo. Esse livro, na verdade, não é só sobre os problemas que o Serj teve com o Daron, as diferenças criativas. Tem muito disso também, mas é principalmente sobre como tudo isso levou ele a se afastar dos palcos e dos colegas de banda também. Foi ali que eu entendi que foram essas diferenças criativas que impediam que eles conseguissem continuar trabalhando juntos. O Serj, óbvio, ele tem projetos pessoais, onde ele tem mais liberdade para poder fazer as coisas do jeito que ele quer, e ele fez muita coisa. Desde trilha para peça musical, trilha sonora de filme, turnê, solo, artes plásticas e, claro, ele continua sendo militante da causa do genocídio armênio. Vale um adendo aqui para uma música que me emocionou muito, que vocês podem encontrar no Spotify, chama Bari Arakil, que é uma música folclórica da Armênia, que ele gravou com o pai dele.
Lembra que eu falei que ele tinha uma relação com a música? Eu lembro que eu parei a leitura no trem quando eu tava voltando para casa para ligar essa música e escutar. Claro, ela tá em armênio, mas a tradução é bem emocionante. Ela fala sobre as pessoas que têm uma pátria, uma casa para onde voltar. E isso tem muito a ver com a própria história do país, onde essa diáspora aconteceu, principalmente por ter sido imposta àquela população. Não é algo que elas queriam, né? A guerra levou as pessoas a saírem de lá. É um negócio de arrepiar, assim, é bem legal. Eu postei no Instagram, assim que eu terminei de ler o livro, que ele é parte manifesto político, parte livro de história sobre o genocídio armênio e parte diário sobre as frustrações de um artista. Nesse livro, ele acaba não medindo palavras para mostrar quais são as opiniões dele sobre justiça, sobre como nós influenciamos o mundo ao nosso redor e nem mesmo como as relações moldam que nós somos no fim das contas. Eu acho que a lição que fica depois que eu terminei de ler esse livro e depois de entender mais sobre o próprio Surge é como ainda existem pessoas que a gente pode admirar num mundo tão cínico. E como essas pessoas elas estão lutando para tornar o mundo um lugar melhor. E se cada um de nós fizermos o mesmo, quem sabe a gente não consegue deixar algo de valor para passar adiante. É isso, gente. Fica a dica de leitura para vocês. Tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma. E tchau.